Meu Deus do céu, que semana pesada essa, viu? Não vejo a hora dessa quinta-feira andar logo, sexta chega e que essa semana termine. Tá pesado. A gente teve briga entre aquele que poderia ser o maior nome da direita com um dos maiores representantes da direita, que é Bolsonaro. Tô falando de Tarcísio de Freitas. Parece que ele resolveu, nesse embate, dar corda pro Lula e o PT e não ouvir o que a base que o elegeu está questionando. Também, outro nome surge. Um nome que já estava cotado, o Zema. E agora vai sair do Partido Novo. Adivinha para que partido ele vai? Eu vou te contar. Daqui a pouco, depois que você der o like, curtir, compartilhar, mandar para mais pessoas, aí assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, que muita gente gosta do nosso conteúdo, apesar dos pesares, né? Mas enfim, é assim que funciona. Então ajuda a gente aí, a gente precisa desse feedback de vocês, tá bom? Bora começar? É isso aí, pessoal. Adivinha quem vai para o partido do Bolsonaro? Romeu Zema. Essa matéria do Metrópolis foi confirmada pelo Metrópolis. Entrada de Zema no PL está acertada, confirmam líderes do partido. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deixará o Novo para se filiar ao PL de Bolsonaro. Informação foi confirmada após reunião do partido. O que a gente percebe aqui? Tá? Que a chapa já está se formando. A ida de Romeu Zema, Novo, governador de Minas Gerais, para o Partido Liberal é dada como certa por líderes do partido. A informação foi confirmada ao Metrópolis após a reunião da legenda em Brasília, nesta quinta-feira, dia 6/7. Segundo interlocutores, o chefe do executivo estadual é peça-chave para a articulação bolsonarista no estado. Caso a filiação de Zema se concretize, o PL terá representantes de peso nos 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Enfim, São Paulo temerário depois do que aconteceu. Eu não acredito que vai haver um racha. Eu não acredito aqui num racha. Mas sabe aquela vacilada no relacionamento que acaba fazendo com que tenha que haver muitas discussões, o chamado DR, né, discussão de relacionamento? Eu acho que Tarcísio de Freitas vai precisar fazer muito disso com a base que o elegeu. E a fila anda, né? O Zema está entrando no partido, no PL, antes do Tarcísio, depois da mancada que ele deu, e enfrentar a base eleitora dele para ajudar Lula a aprovar a reforma tributária. Diga-se de passagem, uma reforma tributária que é danosa aos estados e municípios. Como ela está, ela enfraquece estados e municípios e manda mais poder para Brasília. Isso aí é complicado. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma tributária que seja mais voltada a facilitar a vida do empresário, que seja mais voltada a reduzir esse manicômio tributário. Mas, enfim, ainda há muita coisa complicada. A gente precisa discutir sobre isso. Enquanto essa balbúrdia toda acontece, enquanto toda essa bagunça está rolando, adivinha quem vai sair de férias e vai dar férias adiantada para os deputados todos? Pois é, o Arthur Lira. Essa matéria é do Metro 1. Lira agenda viagem em família e antecipa recesso que Congresso não poderia tirar de jornal. Teoricamente, as férias dos integrantes do Congresso estavam previstas para ocorrer a partir do dia 19 e 31 de julho. Entretanto, ele já vai antecipar para a semana que vem. Me parece que ele vai num cruzeiro lá do cantor Wesley Safadão e já começa na semana que vem. E aí, tá indefinido, mas eu acredito que semana que vem também não tem nem CPMI por causa do Lira. Aí a pergunta é fácil de fazer, difícil é responder. É o Lira que serve à Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Deputados que serve ao Lira? Ou seja,
num ponto pessoal do cara, ele muda a regra durante um período em que a população urge por respostas, em um período em que a população quer saber o que está acontecendo e que a gente está enfrentando uma reforma tributária, é mais ou menos enfiar o pé na jaca com uma reforma tributária bomba, pouco discutida, polêmica, e o cara sai de férias. Pois é, esse é o Brasil que nós conhecemos, né? Esse é o Brasil complicado. Mas eu estou tentando fugir um pouco desse assunto de reforma tributária. Complicado, bem complicado, porque vai ser tenso a gente falar sobre isso ainda. Mas vamos falar de outra matéria. Matéria do Metrópolis. Portugal rompe acordo de reciprocidade com o Brasil e afeta advogados. Tem gente aí que tá rindo da cara dos advogados falando, ei, bando de advogado, faz o L, né? Faz o L que vocês vão conseguir ficar de boa. Pois é, a Ordem dos Advogados Portugueses resolveu encerrar o acordo de reciprocidade e hoje os advogados brasileiros não poderão mais advogar em Portugal, assim como os advogados portugueses. Não sei se o Lula vai acabar e vai deixar de permitir que eles advoguem aqui no Brasil. A Ordem dos Advogados Portugueses decidiu romper unilateralmente o acordo de reciprocidade firmado com o Brasil, que facilitava o trabalho dos brasileiros em Portugal. O que eles falam? Que Portugal tem uma visão colonialista. Na prática mesmo, a gente, aqui eu como advogado, somos reconhecidos como aplicadores do direito, aplicadores da justiça. E aqui no Brasil, a justiça está muito questionável. A aplicação da justiça está questionável. Até a nossa democracia está relativizada. Tem gente aí, sabe, um tal presidente que diz que a nossa democracia é relativa. E aí, pode ser que no campo internacional estejam entendendo que o Brasil quer caminhar para uma ditadura. E aí, manter esses advogados dessa ditadura aqui advogando poderia pegar mal, né? Imagina se a gente permitisse que todos os advogados venezuelanos atuassem aqui. O PCC ia importar um monte, não ia? Pois é. Então, mais uma derrota aí, dessa vez, para a classe dos advogados. Tô com dó não, viu? Eu sou advogado, mas sei muito bem como que a regra funciona. Vamos falar sobre reforma tributária de novo. Já não aguento mais, mas vamos lá. Tá me estranhando muito, mas muito mesmo, o porquê todos os deputados do Nordeste apoiam a reforma tributária. Quer dizer, essa parte não me causa espanto não, porque eles vão ser os beneficiados. O dinheiro do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vai para o tal conselhão e aí o governo vai articular e ele vai distribuir da forma que ele acha mais interessante, talvez até igualitária, ou seja, quem produz mais vai receber menos de volta. E quem produz menos vai receber mais. É uma divisão comunista. Pode dizer que sim. Mas, e o Tarcísio de Freitas, que é o único do Sul, aqui, Sudeste e Centro-Oeste, que se manifestou a favor dessa reforma? Por isso que eu trouxe a fala do Jorginho de Mello. Eu queria que vocês escutassem aqui. Essa reforma que está aí, eu sou contra. Eu sou contra porque quero uma reforma que simplifique, que desamarre, que deixe o Brasil crescer. Mais Brasil e menos Brasília. Isso é uma luta histórica que eu sempre defendi. Santa Catarina não abre mão da sua autonomia. A gente manda R$100 para Brasília e recebe 10. Já pagamos demais, com muito sacrifício. O que precisava ser feito é a simplificação, que é um manicômio tributário no Brasil. É um emaranhado que quem produz e quem trabalha perde um tempo danado para pagar o imposto. Então, Jorginho Mello, de Santa Catarina, foi contra. Ronaldo Caiado foi contra. Estou esperando o Zema se manifestar. Eu ainda não vi manifestação dele, mas o Novo já se manifestou contra. Pois é.
Eu estou esperando para saber até agora porque tem deputado, tem governador que foi eleito por uma base que não quer a reforma tributária e que está defendendo a reforma tributária. E olha que eu admiro esse cara, viu? Vamos lá. Mas algumas pessoas já estão, mudando aí o seu posicionamento. Depois que o Tarcísio mudou o posicionamento, tem gente que antes estava criticando e agora está apoiando a reforma tributária. Eu vou pôr aqui, por exemplo, para vocês o Daniel José, que ele é comentarista político. Reforma tributária. Fato 1. A PEC não é de Lula. Agora ela já não é mais do Lula, tá? Já que o Tarcísio resolveu apoiar, não é mais do Lula. A PEC é do Congresso Nacional. O estranho aqui é só o Lula enfiar 5 bilhões de reais para essa PEC que não é dele passar, uma PEC que é do Congresso. É meio estranho, mas tudo bem. Fato 2. Apesar dos pontos de atenção, realizar a reforma é, sem sombra de dúvidas, muito melhor do que manter o sistema tributário atual. Pode ser, ou pode ser que não. A oposição teve muitas oportunidades de barrar ideias péssimas, inclusive as do governo. Não fez. A reforma tributária sempre foi um consenso na direita. Não faz sentido que mude isso com base em falácias e projeções sem pé nem cabeça. Então ele agora passa a criticar a reforma tributária. Em contrassenso, um outro influenciador, também comentarista, o Lucas Pavanato, diz o seguinte: ideologia de gênero, racismo e feminismo na reforma tributária, ou deforma tributária, como ele diz. Quanto imposto de renda você vai pagar? Vai depender se é branco, negro, homem, mulher ou menine. Ele ironiza aqui. E aí ele cita um dos incisos da reforma tributária que diz o seguinte: hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça. Ou seja, aqui abre sim o precedente, com base nisso aqui, de que a restituição do imposto de renda, a retribuição, ela possa seguir critérios de renda, o que é importante, gênero ou raça. Pois é, sabe, tá muito complexa essa questão da reforma da Previdência, tá muito, sabe, uma coisa muito nebulosa ainda, então sem discussão da sociedade. Para quem realmente entenda todo o texto, são mais de 150 páginas, para pouco tempo de análise, é complicado. E essas brechas da lei, você já sabe como que funciona aqui no Brasil. Então, não que eu seja absolutamente contra a reforma tributária, pelo contrário, eu como tributarista sou totalmente a favor de uma reforma tributária. Esta ainda não me cheira bem. Acho que precisa amadurecer muita coisa para se dizer que ela está apta a ser aprovada. Mas vamos continuar acompanhando e trazendo tudo isso para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã às 9 horas com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.